Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao segundo dia da nossa semana homeopática, beleza? Mais uma vez é um prazer tê-los aqui conosco. Hoje realmente vai ser tão bom ou mais que ontem, né? Ontem nós tivemos a doutora Gabriela aqui falando sobre a questão sobre doença crônica, tá? E como é o olhar da homeopatia para esse problema. E hoje nós vamos ter ninguém mais, ninguém menos que o doutor Marcelo Pustiglione, que assim, quem minimamente está inserido no meio homeopático conhece ou já ouviu falar nesse nome, né? O Dr. Marcelo é autor de vários livros já. Ele vai entrar depois aí, né, obviamente, e aí ele vai contar um pouco da história dele. Mas o Dr. Marcelo, para quem está no meio da homeopatia, eu me recordo, né, sempre de ter escutado esse nome muitas vezes, quando comecei a estudar lá, 8 anos atrás, mais ou menos. Então, sempre foi uma coisa que... E assim, para mim, tá fazendo a Semana Homeopática, né, e ter conseguido contato com essas pessoas, né, ter contato com as pessoas que eu sempre ouvi falar, né, como um fã, né, como um fã que agora está tendo contato com os ídolos, né. Então, para mim está sendo realmente uma honra, né, poder estar aqui com vocês e poder estar apresentando esses grandes, né, esses eminentes homeopatas. E espero que cada dia mais eu possa trazer mais gente desse calibre para vir aqui conversar comigo, conversar com vocês, tá bom? Então, agradeço muito por já temos aí 16 pessoas. Fico muito feliz que vocês estejam acompanhando a semana, tá? Não se esqueçam nunca do tema principal da semana, tá? O tema principal da semana é: a homeopatia pode mesmo curar, tá? Então, em cima desse tema, eu subdividi em pequenos temas, que são as lives que a gente está fazendo durante a semana. Ontem nós falamos de doença crônica, né? Ontem a gente falou sobre como é o olhar da homeopatia para a doença crônica. Hoje eu quero fazer uma coisa um pouco diferente, que é um olhar um pouco diferente, que é uma coisa que a gente não vê muito por aí ser discutida, porém que ao mesmo tempo é um dos assuntos que mais deveriam ser discutidos. Ou seja, Léo, beleza, eu sei que a homeopatia, né, serve para várias doenças crônicas, né? E eu sei que muitos pacientes crônicos utilizam a homeopatia, mas como que eu enxergo isso? Como que eu sei que a homeopatia pode realmente atuar nesses problemas? Como é que eu sei que realmente a homeopatia pode atuar nisso? Existem estudos? Não existem? Como é que é feito? Ou seja, quais são as premissas? Tá? Só para vocês entenderem, premissa é aquela coisa, né? Um ponto ou ideia que se parte para... Eu tive uma pessoa ligou aí, não sei se foi sem querer. Vocês estão me ouvindo? Se alguém estiver escutando aí, por favor, coloca aí para mim, fazendo um favor. Estão ouvindo? Tá saindo áudio? Tranquilo? Beleza. Então, muito obrigado. O Dr. Marcelo já pediu ali para participar, eu já vou chamá-lo. Mas é isso, ou seja, quais são as premissas? Certo? Quais são as premissas, né? O que a gente utiliza para falar, olha, eu consigo tratar isso daqui com homeopatia? É a mesma coisa que os alopatas utilizam? São as mesmas ideias? Sim, então, premissa. Um ponto ou ideia de que se parte para armar um raciocínio.
a gente pode converter isso para a homeopatia, que é uma terapêutica, e falar, olha, de que ponto a gente parte, da onde que nós partimos para saber, olha, a terapêutica homeopática serve para esse tipo ou para aquele outro tipo de doença ou para todos eles. Vocês estão compreendendo? Da onde que eu parto? Da onde que eu parto para saber, olha, eu posso tratar isso, eu posso tratar aquilo? É a mesma coisa do que a medicina alopática? Ou é diferente? Certo? Então é para isso que eu convidei o Dr. Marcelo, e agora eu vou chamá-lo, tá? Aqui. Vamos ver se vai dar certo. Boa noite, doutor. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem sim, e o senhor? Graças a Deus, tudo em ordem. Que bom. Meio preocupado porque eu não sou muito, não tenho a minha habilidade com Instagram, né? É quase zero. Mas... Não, eu posso dizer o mesmo de mim, viu? Para mim foi muito difícil também aprender, mexer com essas coisas. É bem complicado. Mas, como eu estava dizendo, né, bem lá no comecinho da live, para mim é uma honra mesmo ter o senhor aqui com a gente, ter aqui na página o senhor se disponibilizar a vir ter essa conversa com a gente, apresentar esse tema para a gente. Porque quando eu comecei a estudar homeopatia, lá atrás, uns 8 anos atrás, isso antes de entrar na faculdade, eu já escutava o nome do senhor. Né? Então eu já sabia que era um nome importante aqui no meio homeopático brasileiro. Então, para mim, realmente é uma grande honra assim, ter esse contato. Agora é como eu estava falando para o pessoal, né, como se fosse um fã que está conhecendo os seus ídolos, né? Mas é realmente muito, muito bom. Eu agradeço muito o senhor ter se disponibilizado a estar aqui conosco. E, como eu estava dizendo, eu acho, na minha opinião, esse tema profundamente importante. Mas antes de a gente começar a conversar dele, se o senhor pudesse fazer uma apresentação, né, do senhor, um pouco da sua trajetória na homeopatia, do seu trabalho, para os que não lhe conhecem, puderem conhecer um pouco melhor. Ok. Bom, primeiro agradecer o convite. A gente fica muito feliz, né, quando é convidado, é um reconhecimento pelo trabalho da gente, né? A gente trabalha também esperando que as pessoas percebam que a gente dedicou um tempo, um esforço, né, assim, a favor de uma causa. A homeopatia é uma especialidade, mas é uma causa também, né? A gente tem que defender todo dia, né? Existem muitos movimentos contra mim. Então, a minha trajetória na homeopatia começou, eu já tinha uns 10 anos de formado, mais ou menos, eu era cirurgião, e por um motivo pessoal meu, tive um problema lá, e que está aqui, os colegas estavam meio perdidos, sem saber o que fazer, e um amigo meu falou, vai consultar o Brickman, que é um homeopata muito bom, tal, Abraham Brickman. E eu fui. Cirurgião, vamos dizer, eu nunca fui cético com relação à homeopatia, não, mas, assim, não fazia a mínima ideia do que seria aquilo. E aí fui e a verdade é que aquele homeopata, já bem experiente, né, resolveu o meu problema. Uma coisa que estava me incomodando, que estava me limitando, ele resolveu. 3, 4 medicamentos ali que ele me prescreveu. Fiquei muito impressionado com aquilo, comentei com ele, e ele falou, faz o curso. A professora Ana Cossack vai começar a dar um curso aqui em São Paulo, faz o curso. Eu fui. Aí levei o colega que me indicou, o Abraham Brickman, eu levei ele junto, falei, vamos fazer. E fomos, né? E aí entrei, comecei a achar muito interessante, aí fui me dedicando um pouco mais, larguei a cirurgia, não por conta da homeopatia, não, porque eu estava mesmo querendo uma especialidade mais clínica, fui buscar outras especialidades, eu também sou especialista em medicina do trabalho, sou professor da USP,
nessa disciplina, e, enfim, no curso de pós-graduação, né? E sou preceptor dos residentes em medicina do trabalho, então eu também sempre gostei de estar pesquisando, ensinando e tal, então fui levando minha carreira para isso, né? Claro, sempre atendendo, né? Arrumava os espaços, participando corporativamente, fui responsável por alguns movimentos importantes dentro da homeopatia, um movimento internacional chamado SINAP, que é um simpósio nacional de pesquisas institucionais da homeopatia, frequentado, feito aqui no Brasil, sem verba, sem nada, buscando apoio aqui e acolá. E tínhamos o apoio do laboratório Bon na França, que mandava seus especialistas para cá, o Bernard Poitevin, o Peter Fischer vinha, bancado pela escola pelo Hospital de Homeopatia de Londres. Enfim, a gente conseguia que eles viessem custo zero, né? E fizemos aí durante 9 eventos, mais ou menos, 8 ou 9 eventos, não me lembro mais, do simpósio, e que foi que impulsionou a homeopatia para a área da pesquisa mais tradicional, vamos dizer assim, né? Mas com aquela cara da homeopatia, né? E também acabou pondo a homeopatia, tirando a homeopatia de um local, de um lugar assim mais escondido ali, praticado por poucos, etc., dando uma visibilidade maior para a homeopatia, né? Isso foi. E aí em 1989, abri o concurso para livre docência em homeopatia na Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, da Rio, né? E eu me inscrevi, né? E prestei o concurso em 1991, né? Prestei o concurso, fui aprovado. E, então, aí eu também tive um pouco mais de trânsito no meio acadêmico, e algumas coisas foram facilitadas, tive um pouco mais de oportunidades, e fui aproveitando essas oportunidades. Cursos, né? Cursos de especialização, que eu sempre participei, né? Um projeto muito importante e que eu tenho um carinho especial, que foi o da Unidade de Homeopatia do Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo, que servia como base para a formação prática dos médicos alunos do curso de especialização, em que a gente desenvolvia não só a parte assistencial, mas também pesquisas, né? Pesquisas clínicas, publicamos muitos artigos, apresentamos muitos trabalhos em congressos, enfim, foi uma especialidade muito boa, né? Também uma outra experiência também inovadora que eu participei, ajudei a construir, foi um mestrado em homeopatia, um mestrado profissionalizante em homeopatia da Faculdade de Ciências da Saúde aqui de São Paulo, que nós formamos 4 turmas e, na realidade, fomos muito bem avaliados pelo MEC, e só não conseguimos ir mais para frente porque a instituição foi à beira da falência, porque o curso de mestrado é muito caro, né? E você não pode ter muitos alunos num curso de mestrado, não é o adequado ter muitos alunos, né? Então, na realidade, o prejuízo foi muito grande, foi um prejuízo que eles conseguiram segurar 5, 6 anos, mas depois não conseguiram mais, teve que descontinuar. Mas foi muito interessante, a gente formou gente muito boa, tem profissionais, tanto na área da assistência, vamos dizer assim, do ensino, mas também da pesquisa, né? Como a professora Cideli Coelho, que saiu desse curso de mestrado, né? Então, a gente teve resultados muito bons, né? Pena não poder ter continuado por questões financeiras, econômicas, né? Então, mas isso foi uma experiência muito boa. Com relação à produção de literatura, eu comecei assim, basicamente, pela minha tese de docência mesmo, que é Homeopatia e Cuidados Básicos da Saúde, né? Que foi a minha tese, mostrando o quanto que a homeopatia pode estar integrada e ajudar bastante a atenção à saúde das pessoas, né? Da forma mais ampla possível. A homeopatia, ela
frequenta todos os níveis de atenção, desde a atenção primária, da promoção da saúde, né, até a secundária, do diagnóstico e tratamento precoce. Eu sempre brinco, não existe nenhuma terapêutica que consegue ser mais precoce no diagnóstico e no tratamento do que a homeopatia, porque a gente não depende de um clichê de diagnóstico ou de um perfil de exames laboratoriais para poder prescrever um medicamento. A gente precisa disso para fazer um diagnóstico. Mas para prescrever um medicamento, um conjunto de sintomas nos ajuda, né? Nos permite isso, né? Então você pode, ao mesmo tempo que você está esclarecendo o diagnóstico, já começar a instituir um tratamento, né? Inclusive nos outros níveis, no nível terciário de recuperação, de disfuncionalidades, no quaternário paliativo, enfim, a homeopatia circula muito bem em todos esses níveis. Então foi esse o primeiro livro. Depois disso, assim, coincidência ou não, não sei, chama-se 17 lições de homeopatia, então tem a ver com o título da sua, do Instagram que você pôs, né? Lições de homeopatia. Então foi 17 lições de homeopatia, que veio assim, um pouquinho depois, ou mais ou menos, foi 2000, um pouquinho depois de uma edição do órgão que eu fiz. Aí fui ajudado na construção disso pelo Romeu Carillo, falecido recentemente, infelizmente, né? Faleceu jovem, o Romeu, que foi uma versão sistematizada para facilitar a leitura do órgão, né? Porque os textos traduzidos diretamente do alemão eram muito difíceis de serem lidos, são muito difíceis de serem lidos, né? Então a gente meio que latinizou o órgão, né? E sem mudar o conteúdo, obviamente, né? E começou a sistematizar um pouco os parágrafos, né? Dividindo em pedaços e tal. Isso eu fiz, foram 4 edições do órgão, até a última edição, que é o órgão para o século XXI. Né? Além disso, tem um texto de terapêutica, bem simples, para ajudar o praticante em algumas situações de urgência, vamos dizer assim, que é um guia terapêutico, né? que eu fiz, que também foi uma outra experiência interessante que eu tive a oportunidade de vivenciar, que foi a fundação do Instituto Roberto Costa, lá em Petrópolis. Né? Roberto Costa foi um grande homeopata, né? Tinha uma prática particular, né? Tanto que se chamava de Escola Brasileira de Homeopatia, né? Mas uma trajetória brilhante como homeopata. E a gente conseguiu, o pessoal lá do grupo, dos médicos que seguiam o Roberto Costa, depois da morte dele, criaram um instituto, fizeram um convênio com o SUS para prestar atendimento, e a ideia era a gente estar capacitando os profissionais, né, do SUS para poder fazer prescrições simples, né, de homeopatia. E aí nasceu a ideia de um guia terapêutico. No fim, isso não deu muito certo lá, porque houve uma mudança, não no Instituto, mas nesse processo de inserção no SUS, por vários motivos, e aquilo ficou parado. Eu peguei, dei uma arrumadinha e publiquei, né, esse guia terapêutico. E agora, recentemente, eu publiquei um tratado de homeopatia clínica, que já é um texto mais robusto, vamos dizer assim, são quase 500 páginas, né? Que serve, a ideia foi servir mesmo de base para o estudo, né, dos homeopatas, tanto os estudantes, vamos dizer assim, quanto também aqueles já formados, especialistas e praticantes, etc. Né? Então, assim, eu acho que isso é um resumo, né, da minha trajetória dentro da homeopatia. Sim. Certo. Que bom. Eu estava dando uma olhada no site do senhor e eu vi até alguns desses livros que eu não imaginava, né? Até que havia sido o senhor que tinha feito e tal. E achei muito interessante. Eu até recomendo, né, bastante o órgão pro século XXI, né? Porque existe essa facilitação, né? Porque eu recordo que quando eu li, né, pela primeira vez o órgão, que
direto, né, traduzido direto do alemão, eu senti bastante dificuldade, assim, tinha muita coisa que ficava no ar, né, tinha É. muita coisa que ficava no ar mesmo, então, que não se assentava, né, então precisei depois reler algumas vezes, então, realmente é um livro pesado, né, um livro complexo mesmo. E também o Doenças Crônicas, né? Eu me recordo também de quando eu li Isso. o Doenças Crônicas que, nossa, foi bem complicado, assim. E aquelas O tratado listas e de, listas de sintomas, né? a forma como ele está Uhum. organizado é complicado. Eu fiz também, eu esqueci de comentar aqui, uma edição Sim. latinizada do Tratado sobre as Doenças Crônicas também, né? Uhum. Porque realmente o órgão é, se o órgão é difícil de ler, o tratado pelo, sei lá, eu acho que pelo conteúdo pesado que tem nele, assim, né? O Tratado de Sim. Doenças Crônicas é pela estrutura, né? É uma estrutura complicada, porque você está Sim. lendo um pedaço do texto, de repente aparece uma série de citações de referências bibliográficas, aí vai continuar 3 páginas depois, você já não lembra mais o que tinha lido antes, né? Então, isso Sim. no tratado eu É. tentei arrumar para poder ter uma leitura mais fluida, né? Entendi. Isso é bom. Que bom saber. Porque eu realmente, eu acho, né, quando eu li a primeira vez, depois algumas outras vezes estudando, eu acho Doenças Crônicas espetacular mesmo. Eu acho É fabuloso, muito bom, muito bom. é fabuloso. Então, a primeira vez que eu li, eu fiquei realmente assim, espantado, né? Muita coisa boa. Só que tinha era uma leitura muito cansativa, muito pesada mesmo. Tinha que parar porque era bem complexa mesmo. Mas eu realmente sempre recomendo porque eu acho que é uma coisa que não dá para faltar, né? E é bom, né, que o senhor tenha feito esse trabalho aí pra gente, porque realmente são livros essenciais, né? E E, tem uma história engraçada, tem uma história aham, engraçada com relação ao tratado, que foi o seguinte, ele era para já estar sim, pronto, eu publiquei isso há 2 anos atrás, 3 anos, ou 2 anos, hum, mas ele era para estar pronto já uns 15 anos atrás, ou mais um pouco, porque logo nossa, depois que eu trabalhei com órgão, eu fui pegar o Tratado de Doenças Crônicas, eu vou fazer a mesma coisa. E comecei a fazer, e naquela época, a gente, você copiava o texto que você escrevia, né? Não tinha pendrive, eram uns disquetes flexíveis. Não sei se você chegou a ver algum na vida, aham, mas eram uns é, disquetezinhos flexíveis. sim, E aí eu tinha sim, um cachorro, eu tinha um Yorkshire, que ficava comigo o tempo todo, o tempo inteiro. E ele gostava de brincar de vez em quando, aham, tal, e correr atrás das coisas. E eu tinha terminado o trabalho e pus o disquete em cima da escrivaninha assim, e fui brincar com ele. Na hora que eu brinquei com ele, aquele disquete voou e ele viu aquele negócio voando, catou o disquete na boca e saiu correndo. nossa, E me riscou todo o disquete, perdi tudo. Não tinha feito backup, porque eu nem sabia o que era backup, né? Mas enfim, perdi é, tudo. Aí eu larguei de lado. Chegou depois de uns nossa, anos, eu falei, vou pegar de novo, deixa eu ver se vamos começar tudo de novo. Aí deu certo. Mas o primeiro foi o meu cara, Yorkshire, que aliás eu sempre ponho nas dedicatórias do livro, dos foi o livros, os primeiro meus a cachorrinhos. ter o Ele tá, contato com o livro. é, Nossa, não, essa história, eu não sei se eu teria coragem de fazer de novo, de mas, novo, né? Bom, mas eu que bom falei, que o senhor fez. mas demorou, viu? Até passar aquele impacto, demorou. Sim. Deve ter sido um belo impacto mesmo, né? Realmente complicado. E por um Nossa. serzinho que eu sempre amei na vida, né? Então não tinha nem como Sim, ficar bravo com ele. pois é. Isso que é o mais difícil, né? Não dá nem pra ficar bravo. Mas, nossa, que bom, assim, que bom conhecer essa história, mas não que bom, né? Mas
Então, assim, é por essas, né, por todo esse trabalho também do senhor, que eu acho que até o senhor que falou, né, de escolher esse tema, porque realmente eu acho que é um tema que combina muito com o senhor, né? Eu acho que e é um tema, como eu falei, que eu acho que é profundamente necessário. Eu vejo como é complicado, como parece que cada dia tem se tornado mais complicado explicar algumas coisas, digamos, elementares, né? Só que o problema é que existe muito, eu acho que poderia chamar de preconceito mesmo, é uma coisa que a grande parte das pessoas, e aqui me referindo mais ao, digamos, os cientistas, né, ou a uma certa classe de profissionais, existe muita dificuldade em buscar conhecer aquilo que eles ainda não conhecem. E eu creio que seja principalmente por essa dificuldade de, digamos, com sinceridade, com honestidade, ir atrás de buscar o conhecimento homeopático, que fica difícil entender, digamos, por que que a homeopatia ainda existe, né? Porque muitos críticos vêm falar comigo que isso é um absurdo, né? Que é uma barbaridade que a homeopatia ainda exista, que é uma desgraça, que como que pode né, as farmácias venderem água para as pessoas. Só que quando a gente assim para analisar as bases da homeopatia, fica muito simples da gente entender por que ela não pode ser avaliada pelos métodos, assim, digamos, totalmente avaliada pelos métodos tradicionais de avaliação de um medicamento ou de uma terapêutica, como é a terapêutica alopática. O senhor percebe isso também e, digamos, onde que onde que está, né? O que a gente precisa entender principalmente para não cair nesse erro, né? Porque isso é um verdadeiro de um erro assim muito grave que faz com que você realmente não consiga compreender a terapêutica homeopática, né? Bom, assim, aí são tantos fatores envolvidos de todas as naturezas que fica difícil de você cravar, não é isso aqui especificamente. São vários fatores. Né? Quer dizer, nós fizemos um trabalho, um ensaio clínico, uns 25 anos atrás, 30 anos atrás, sobre insônia, lá na Escola Paulista de Medicina, junto com o professor Carlini. O Carlini foi um dos, não sei se a maioria conhece, mas foi um grande pesquisador, um grande professor, foi meu professor na faculdade, e grande pesquisador, um sujeito muito sério, muito honesto, muito reto. Né? E o Carlini, ele olhava para a homeopatia com um olhar do curioso. Né? Caramba, é exatamente isso que você está falando, ou que falaram para você. Como é que isso aí continua existindo? Essa é a grande pergunta. Né? Quer dizer, essa pergunta do cético, que na realidade carrega por trás um monte de preconceito, é a pergunta que tem que ser feita. Cara, uma coisa que na cabeça deles não tem nada, como é que aí há 200 anos e ninguém derruba? Essa é a grande pergunta que tem que ser feita e que precisa ser respondida. Né? Quer dizer, alguma coisa tem. Você pode enganar umas pessoas um certo tempo, né? Certo? Mas você não consegue enganar muitas pessoas, e a homeopatia é utilizada por milhões de pessoas no mundo inteiro, né? Por tanto tempo, por 200 e poucos anos. Né? Quer dizer, então, alguma coisa tem. O verdadeiro cientista, né, ele vai estudar e vai pesquisar. Certo? Quem não tem esse espírito, vamos dizer assim, ou porque não tem, ou porque ele tem outros interesses por trás, né? Você sabe que existem interesses econômicos muito fortes por trás da medicina. A medicina hoje é dominada por interesses das big techs, né?
dos grandes laboratórios, da alta tecnologia, né? Eles dominam isso. Então, eles aliciam pessoas, na realidade, né? De uma certa forma, garantindo verbas para pesquisa, garantindo verbas para viagens, bancando congressos, enfim. Né? Então, nós temos esse tipo de pessoa. Nós temos aquela que não é um pesquisador, então não sabe que a boa pesquisa começa com a dúvida, né? E a boa pesquisa começa, inclusive, negando, para depois você ver se os teus argumentos de negação prevalecem ou não, né? Tá certo? E tem os outros que são movidos por interesses. São movidos por interesses. Né? Então, por isso que é difícil de você analisar. Mas o Carlini era um pesquisador desses que parou para pensar, como é que uma coisa dessa está aí desde do começo do século XVIII, né? Final do século XVIII, começo do século XIX, e está aqui até hoje, chegou aqui até hoje e está aí brigando e incomodando, né? E ele resolveu fazer, como a área dele estava trabalhando com sono naquela época, ele foi um dos que estruturou o laboratório de sono lá da Escola Paulista e tal. E ele também já tinha uma experiência de pesquisa bastante grande com plantas, né? Ele tinha artigos assim, muito interessantes com a cannabis, né? Certo? Do ponto de vista de indicação terapêutica mesmo, esse movimento todo de utilização de cannabis, ele já vinha trabalhando com isso há muito tempo. Então, ele não tinha rabo preso com nenhum laboratório. E ele falou comigo, porque ele gostava muito de mim, tinha trabalhado, meu irmão foi pesquisador também, na área da veterinária, e eles fizeram algumas coisas juntas, e ele me ligou e falou, Marcelo, é o seguinte, eu queria fazer um trabalho, só que assim, tem que ser um ensaio clínico randomizado, duplo cego, cruzado. Ou seja, além dele ser cego, ou seja, nem o sujeito da pesquisa, nem o pesquisador sabia se ele estava tomando placebo ou a substância ativa, ou medicamentosa, e eles iriam, assim, aleatoriamente, e essa distribuição era feita por uma pessoa que não viu o paciente, só recebia o nome desse paciente e preparava um frasco medicamento, o medicamento tinha sido prescrito, e um frasco placebo, né? E sorteava lá, e um começava pelo placebo, depois de 30 dias passava para o medicamento, e o outro começava com o medicamento, depois de 30 dias passava para o placebo, de forma que o sujeito de pesquisa era o mesmo controle, ele era o controle dele. Né? A gente conversou com o Carlini e falou, professor, tem um problema aqui. Quem começar com o medicamento, a gente acertando o medicamento, se a gente tiver, né, porque tem essa possibilidade também, a gente não conseguir dar o melhor medicamento. Mas se a gente conseguir dar o melhor medicamento, ele, na hora que parar de tomar o medicamento, começar a tomar o placebo, ele vai continuar bom, porque ele vai carregar o resultado do medicamento. Então, ele vai ser o indivíduo que vai ter respondido ao medicamento e ao placebo da mesma forma. Então, isso vai dar na hora que você vai analisar, do ponto de vista dos cânones, das premissas clássicas, vai dar erro. Certo? Ele falou, não, nós vamos assumir isso, e depois, conforme for, a gente discute isso, vamos ver o que vai dar. E ele falou, porque o que me interessa aqui, Marcelo, é o seguinte, eu estou contando essa história, vocês vão entender por quê. Se a gente demonstrar que funciona, nós vamos mudar a estrutura da ciência. Nós vamos mudar a estrutura da ciência. Se a gente começar a demonstrar que uma substância altamente diluída, ou seja, que do ponto de vista de massa praticamente não tem nada, funciona, nós mudamos a estrutura da ciência, porque é uma ciência que estruturada na ação da massa, em miligrama por quilo de peso. Vamos. Aí fomos e fizemos o ensaio, né? E no fim, o que aconteceu? O resultado, esse artigo foi publicado na revista da Associação Paulista de Medicina. O medicamento homeopático funcionava igual ao
placebo, não tinha diferença significativa. Isso ofendeu todos, né? Principalmente os homeopatas, que nós fomos muito criticados. Imagina, fazer um trabalho desse, não devia ter publicado. Como não devia ter publicado? Foi o resultado da pesquisa, né? Só que eu sabia que uma grande parte daquele número que levou o placebo a funcionar era por conta do medicamento homeopático. E aí fui falar com o Carlini, mas ele ficou tão chateado com a revolta das pessoas que ele falou: Marcelo, deixa quieto, eu não vou me meter nisso não. Eu fiz essa análise e publiquei numa revista que a gente tinha, na época que nós tínhamos o Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisa em Homeopatia, nós tínhamos uma revista chamada Gazeta Homeopática, que a gente editava quando tinha grana, né? Não tinha uma periodicidade assim, mas quando tinha dinheiro a gente editava. E eu publiquei lá, e fazendo essa análise, nessa perspectiva, o que a gente verificava era o que a gente via na prática, né? Que aproximadamente 80% dos casos tinham melhorado com o tratamento homeopático. Na hora que a gente jogava o resultado do placebo, o resultado que se tinha na fase placebo era por conta do medicamento, dava mais de 80%. Certo? Então, mas você não consegue publicar isso numa revista convencional. Né? Não consegue. E a gente não tinha uma revista homeopática assim, indexada. Tal. Isso está lá, perdido na Gazeta Homeopática, mas está lá. Né? Bom, eu estou falando isso porque recentemente faleceu o Dr. Luc Montagnier. Né? O Luc Montagnier é um prêmio Nobel de medicina, né? É um virologista que recebeu o prêmio em função dos trabalhos dele na identificação do vírus da imunodeficiência humana, né? do HIV. Certo? E ele, por algum motivo, eu não sei exatamente qual a história, ele se aproximou do Jacques Benveniste. O Jacques Benveniste é um pesquisador francês, um alergologista, né? Tá certo? Que escreveu o livro da Memória da Água, que também foi linchado, né, em vida, né, publicamente pela indústria farmacêutica e tal. E ele entrou em contato com a teoria do Jacques Benveniste, da Memória da Água, reproduziu alguns desses experimentos do Jacques Benveniste e chegou à conclusão de que eram verdadeiros. E ele, numa entrevista, um pouco antes dele morrer, ele falou exatamente a mesma coisa que o Carlini me falou. Ele falou que aquilo demonstrava, né, mudava exatamente essa estrutura da ciência, tá? Levava para um outro polo. Né? Ela não vai negar esse lado da pesquisa com doses máximas, vamos dizer assim, com doses ponderais, mas ela cria a perspectiva de uma pesquisa com doses mínimas, e as nanopartículas estão aí para mostrar um pouco disso também, né? Tá certo? E que ela não era aceita e era criticada porque as pessoas tinham medo da homeopatia. Os cientistas tinham medo da homeopatia. Né? Qual que é o medo que eles tinham? De não dominarem esse conhecimento, desse conhecimento substituir o atual, né? E eles perderem as mordomias deles, tá certo? Né? E outra coisa interessante também, que era comentado pelo Peter Fischer, o Peter Fischer também é um homeopata inglês, faleceu também tragicamente, ele andando de bicicleta em Londres, indo para o hospital trabalhar. Bicicleta, ele foi atropelado por um caminhão, o Peter Fischer, e tinha pouco mais de 50 anos de idade. E o Peter Fischer dizia assim, falava assim, olha, é só vocês verem o nível da homeopatia de faturamento, pensando em faturamento, faturamento da indústria farmacêutica, vamos dizer assim. A indústria farmacêutica permite que a homeopatia sobreviva embaixo de 10% do faturamento de medicamentos. Toda vez que a homeopatia sobe, aparece alguma coisa para dizer que a homeopatia não funciona, que é placebo, etc. Conseguem esse resultado, eles ficam quietinhos de novo. Então, é um interesse puramente econômico. Né? Quer dizer, estou sendo incoerente aqui. Oi?
Diga, E pode essa falar. frase eu já tinha escutado já outras vezes. Então, exatamente. Eu falei isso com interesse exclusivamente econômico, desculpem, não, exagerei o interesse econômico é muito importante, é um fator muito importante para que a homeopatia seja Sim. sempre atacada, né? Certo? Mas a gente, assim, Uhum. agora, a ciência não é feita só de pesquisa, né? A ciência também é feita de observação de resultados, né? Então, eu me nego Sim. a acreditar que pessoas do calibre de uma Ana Cossack, de um Alfredo Castro, né? De um Walter Linhares, de um Matheus Marim, né? Bom, eu não vou citar nome aqui que eu vou esquecer de muitos, com certeza, mas esses caras Uhum. não estivessem prescrevendo achando que aquilo era placebo, né? Certo? Eles tiveram resultados. Né? Exatamente. É só você conversar com os pacientes Sim. deles, eram resultados. Conversar com os meus pacientes, eu tenho um paciente. Uhum. Não, essa pandemia me afastou da clínica, mas eu tenho pacientes que até hoje me buscam e eu tento ajudar de uma forma ou de outra, online ou qualquer coisa assim, porque o que eu fiz para eles nesses 45 anos de clínica não foi nada? Claro que foi, senão eles não teriam me procurado, teriam me abandonado. Né? Então, Exato. Exatamente. isso tudo é uma coisa importante. E outra coisa é assim, quer dizer, a homeopatia, ela trouxe de volta, né, ela traz de volta, né, a relação médico-pessoa doente. Eu não chamo de paciente porque uma das características que eu acho importante, de vez em quando eu chamo por vício, né? Mas eu me policio para não chamar de paciente, porque na homeopatia, o indivíduo doente ele tem que ser um agente também. Quer dizer, eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem Uhum. que acertar com ele. Né? É tipo, você não vai trazer para mim os seus Uhum. problemas, os seus males, depositar nas minhas mãos e ficar esperando que eu faça um milagre. Não. Você vai participar desse processo. Né? Então, ele não é um paciente, ele é um agente. Né? Exatamente. Certo? Então, essa relação, né, que é uma coisa perdida pela medicina hegemônica, né, que transformou a prática médica Uhum. em guidelines para diagnóstico, em procedimentos de tratamento padronizados, que tanto faz se aquela dor de Uhum. cabeça do paciente aparece, se ele ficou chateado ou não, o tratamento vai ser o mesmo, porque vai estar fechado no Uhum. diagnóstico de enxaqueca, e para enxaqueca o tratamento é esse aqui. Né? Quer dizer, então, na hora em que você Uhum. recupera essa relação, né, e o paciente se sente ouvido, isso já é terapêutico também. Isso já é Uhum. terapêutico também. Sim. Né? Realmente, esses pontos, né, que o senhor colocou, e essa história, né, do trabalho, eu acho que isso assim, eu achei fenomenal essa história porque mostra realmente as numerosas barreiras que existem, né, e que nem o senhor falou, assim, vamos, né, o pesquisador, não, ó, vamos fazer um estudo com tudo, né? Tudo que tem direito para ser de ouro mesmo, para ser aquela referência. Só que aí que tá. Se ele for feito desse jeito, realmente eu já sei o resultado, eu já sei que vai pender para um lado é, que não vai ser a favor da homeopatia. Exatamente pelo fato de como a homeopatia é empregada, né? Então, eu achei espetacular a narração que o senhor fez desse estudo, porque mostra, assim, no cru mesmo, por que a gente não pode usar as mesmas ferramentas para tentar buscar esses resultados. É. O que o senhor falou do começar, né, o tratamento com o medicamento, depois ver o placebo, realmente assim, faz todo sentido, né? Às vezes a pessoa toma uma dose única de um remédio em potência alta e ela fica 3 meses bem, né? É. Não adianta eu Não. cortar ali o remédio, passar, dar placebo, não vai mudar nada.
E outra coisa, Até na Inter, verdade. né? Aham. Não, eu queria dizer, aproveitar o gancho, que até o seguinte, quer dizer, os ensaios feitos, a maioria dos ensaios clínicos feitos pela escola hegemônica, eu não chamo de alopatia, eu posso explicar daqui um pouquinho se você quiser. O ensaio Uhum. feito ensaios clínicos feitos pela medicina hegemônica, né, biomecânica, vamos dizer assim, Uhum. né, eles são normalmente seccionais. Né? Quer dizer, é o efeito daquele medicamento naquela situação, naquele momento. Né? Exato. Isso para a homeopatia, isso aí é uma armadilha. Porque é óbvio que eu não vou conseguir Aham. competir, né, no desaparecimento de um sintoma com uma droga que iniba a resposta do organismo, né, um supressora. Não vou conseguir. Então, para você, a homeopatia precisa ser Aham. analisada ao longo do tempo. Sim. Certo? Ao longo do tempo. Então, seria mais tipo um Sim. desenho de caso controle. Ao longo do tempo, você vai analisando o grupo tratado com homeopatia e o grupo não tratado com homeopatia. Só que você não consegue fazer Aham. isso. No Brasil é difícil de fazer isso até com medicamentos não homeopáticos. Imagina você conseguir verba para fazer isso com medicamentos homeopáticos, né? Mas não tem sentido. No curto prazo, você, apesar de que, né, dependendo das situações, é por isso que eu insisto bastante com os médicos para fazer relatos de caso clínico, né? A gente vê algumas Exato. coisas milagrosas. Né? Não tem outra palavra para dizer. Né? Você, sem usar É. um corticoide, né? De repente você conseguir controlar um quadro alérgico, né? Tá certo? Uhum. Você, sem usar outro tipo de droga vasoativa, você conseguir controlar um seroma, né? Por exemplo, semana passada tivemos um caso desse, um Aham. seroma após mastectomia, que com ápice buforrana desapareceu em 24, Aham. 48 horas. Certo? Mas são Sim. casos, vamos dizer assim, que merecem um relato, uma publicação como um relato de caso, né? Aí o pessoal fala, mas Exato. relato de caso, o peso disso é baixo e tal. Não, realmente, mas como é que eu posso? Eu preciso de um espaço dentro de um lugar em que esse evento seja frequente para poder fazer um estudo um pouco mais, um N maior, né? Você não tem, eles não te dão esse espaço. Então, Aham. a ferramenta que a gente tem hoje é isso e ver se alguém enxerga e fala, opa, vem cá, vamos fazer um estudo aqui um pouquinho mais encorpado nesse sentido, né? Mas Aham. agora a questão da alopatia, porque o mote da conversa das premissas alopáticas não cabe na medicina homeopática, né? É assim, vocês veem como a coisa é tão interessante que a alopatia era o tratamento, era o nome que se dava para o tratamento da medicina heróica, lá no século XVII, século XVIII, né? Em que era um tratamento dos sistemas, né? Baseado na derivação, na drenagem, ou seja, o indivíduo tinha lá uma Aham. teoria de que as doenças eram devido a alguns fatores nocivos que estavam no sangue, aí o tratamento para qualquer coisa era a sangria, né? Não tinha nada a Aham. ver, nenhuma relação, né, entre a sangria e os sintomas que o indivíduo apresentava, né? O, não, aí o outro achava que estava lá na, na, no aparelho digestivo, dava um laxante ou fazia um clister, enfim, né? Então, Uhum. essa é a alopatia. Quando o Hahnemann Uhum. critica a alopatia no órgão, está criticando esse tipo de terapêutica que, na análise dele, não tinha sustentação nenhuma, né, embasamento nenhum, porque partia Uhum. do princípio que a doença era decorrente do que ele chamava de uma matéria peccans, né? E, fora isso, Aham. esgotava o paciente, ou seja, era o inimigo da força Uhum. vital, impedia uma reação Sim. do organismo, né? Aí, junto, né, não esses alopatas, os que faziam sangria, etc., existia outra categoria de médicos, que eram os cirurgiões barbeiros, né,
que usavam plantas, né? Plantas anti alguma coisa, né? Certo? E isso o Hahnemann chamava de enantiopatia, né? São substâncias, utilização de substâncias que provocam sintomas contrários ao da doença. O indivíduo está com febre, toma um antitérmico, está com dor, toma um antidor, né? Um analgésico, né? Está com inflamação, toma um anti-inflamatório. Né? Ele criticava, claro que isso era feito naquela época com plantas, né? Ele criticava, mas não batia tão forte quanto na alopatia, porque ele falava, bom, pelo menos se baseia no sintoma. Tá? Então, essa prática da homeopatia trazida pelo Hahnemann, ela vinha mostrar que não, pelo contrário, né? Você tem que prescrever uma substância que é capaz de produzir sintomas semelhantes, né? E que esses sintomas você obtém na experimentação. Quer dizer, tem uma fundamentação científica por trás disso, né? A homeopatia é ciência pura, né? E aí a gente pega, por exemplo, a Quina officinalis, né? Que foi a história toda começou lá com o Hahnemann traduzindo lá o capítulo da quina. O quinino é uma substância enantiopática, né? Quer dizer, ele nasceu enantiopático para as febres, né? Não se associava aquelas febres das pessoas com malária, ninguém sabia que isso era um mosquito que picava e a pessoa ficava doente, né? Tinha febres que voltavam, né? Febres intermitentes, né? Cada 3 dias, cada 2 dias e tal. E aí os habitantes aqui da América do Sul, né, no Peru, eles davam lá a casca da quina, que é uma árvore, né? Ralavam aquilo, virava pó e davam para a pessoa beber. Então é uma enantiopatia. Né? O Hahnemann transforma, né, exatamente essa vocação enantiopática da quina num grande medicamento homeopático, quando ele traduziu o livro do Kuhn, né? Mostrando que os efeitos do quinino não era por conta da ação adstringente, não, era porque ele podia provocava nos indivíduos sadios sintomas semelhantes ao da febre intermitente. Então, essa relação enantiopatia-homeopatia, ela só é conflituosa porque a enantiopatia é supressora. Mas tem esse aspecto. A alopatia, o Hahnemann criticava. E é interessante que os médicos, né? Eu também, né? Eu só fui descobrir que eu não era um alopata quando eu fui estudar homeopatia, né? Aí eu vi, não, eu não sou um alopata. Nunca fui um alopata, porque eu nunca fiz uma sangria, nunca apliquei ventosa, nunca escarifiquei ninguém, nunca dei mercúrio para o cara ficar salivando, enfim. Você vê que também são conceitos equivocados. Mas aí dá para entender por que também as premissas da alopatia, né? Se a gente pegar a alopatia propriamente dita, não realmente essas não servem para embasar nada na homeopatia, muito pelo contrário. Exato. Não, realmente compreendi, né, o que o senhor quis dizer em relação do termo alopatia, né, e faz muito sentido mesmo. Que é realmente eu me recordando aqui do órgano, né, o quanto que o Hahnemann bate nesses métodos, né, que exauriam o doente assim, ao máximo. Mas é bem interessante. E assim, o que o senhor acha, assim, que nem o senhor falou da experimentação. Eu sempre achei a experimentação algo, assim, impressionante, até às vezes mais do que o próprio tratamento, porque a gente consegue fazer surgir sintomas, uma sintomatologia, mesmo com substâncias infinitesimais, ultradiluídas, dependendo, né, da sensibilidade do paciente à substância. Isso não seria um dos caminhos que demonstrariam
né, não só o efeito da homeopatia, mas de substâncias infinitesimais? Não, não, seria. Eu só acho que eu sempre fiz. Você fazer uma experimentação hoje em dia, seguindo todos os critérios é muito difícil. É muito difícil. A gente precisa sempre lembrar que o Hahnemann ele fez muita experimentação e outros fizeram experimentações dentro de uma sociedade diferente, em cidades pequenas, né? Em que as pessoas se conheciam, Hum, se viam todo dia. Não tinha essa loucura dos dias de hoje, né? sim, Que acabam até interferindo muito, porque se você olhar com atenção nos parágrafos do órgão que o Hahnemann descreve a experimentação como ela deve ser feita, ele diz que você tem que eliminar do grupo de experimentadores todos aqueles que estiverem hum, experimentando situações de paixões violentas e blá, 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 blá. Nos dias de hoje, né? Você, é. você tem de A agressão pessoa teria que ter uma externa, vida meio monástica, né? monástico, e olha lá, né? Isolado. Então, é difícil. Então, se a gente for pensar nisso, você Sim. tem esse. Não tô desconstruindo a ideia, estou só dizendo que ela, na prática, ela é mais complicada. Mas pensa Mais bem, complicado. Leonardo, toda vez que você tem um paciente que você levanta um conjunto de sintomas, que esse conjunto de sintomas faz parte da patogenesia de uma substância. Nós temos muitas, né? Certo? De uma substância. Você prescreve e ele melhora, você confirmou a experimentação. Exatamente. Tá certo? Quer dizer, É, então, é isso, mas é exatamente isso que eu fico assim, realmente às vezes chateado com muitos dos críticos da homeopatia, porque eles não olham para isso. Eles não parece que não veem que a gente tem todo um sistema, pelo jeito que muitos críticos colocam, parece que a gente dilui coisas e joga nas pessoas. Parece que eles não sabem que a gente tem todo um método e um modo de aplicação, de avaliação, de prognóstico, de experimentação da droga que a gente está utilizando. E a gente tem tudo isso muito bem documentado, né? eles Ou não seja, é conhecem. um caminho que. Eles não conhecem E isso, forma uma Leonardo. linha do tempo, né? Eles não Sim, conhecem. É ignorância pura. Na hora que você sim, fala para ele ler alguma coisa, ele já diz que não vai ler porque isso é besteira. Eu cansei de ver isso. sim, Eu exatamente. vivo no meio universitário desde sempre, praticamente nunca saí de hospital escola. E eu tentei conversar, tive muitos colegas que foram fabulosos, até experimentaram. Eu assim fui meio responsável pela utilização de arnica montana no pós-operatório de cirurgia plástica, que muitos plásticos utilizam arnica 6CH, certo? Porque eu falava para fazer, porque isso vai diminuir a questão do sangramento, do hematoma, da equimose e tal, não sei das quantas, e isso para o plástico isso é um desastre, né? Tá certo? E eles começaram a usar, viram o resultado e continuaram usando, entendeu? Mas tem aqueles que não queriam nem É, saber. Eu fui médico do sim. trabalho e atendia como homeopata, né? Um paralelo dentro de um grande hospital escola em São Paulo, né? E eu era procurado pelas enfermeiras, eu era procurado por médicos, né? Os caras iam lá porque eles não iam usar porque, sei lá, no ambiente que ele estava, se ele fizesse isso, tinha medo de ser discriminado. Alguns foram fazer o curso. Tem um professor, um professor, um professor de, ele fez livre docência, uma especialidade, eu não vou contar, porque senão de repente pode identificar, que ele fez o curso de homeopatia, ele é homeopata, no consultório dele, ele atende a especialidade dele e usa homeopatia também. No hospital, lá Hum, dentro, que é um hospital universitário, não, certo? Porque não dá para ele usar. Se ele usar, ele vai ser discriminado, ele não quer ser discriminado, não quer, enfim, sei lá, problema dele. é, Mas no consultório ele usa. Então, é assim, quem foi, se interessou em estudar, e
Agora, é assim também, né? A homeopatia é para os fortes, né? A homeopatia é para os fortes, porque vamos combinar que é muito mais fácil você prescrever qualquer outra coisa que você, em 10 minutos, você atende um paciente Sim. e já tem lá a hipótese diagnóstica ou sei lá o quê, já dá uns remédios e pronto, né? A homeopatia não. A homeopatia você tem muito trabalho para poder chegar no melhor medicamento. Você tem que estabelecer um plano terapêutico para o teu paciente. A homeopatia é uma especialidade clínica e epidemiológica, né? Quer dizer, ela depende da observação do paciente, da compreensão da doença do paciente e também do entendimento das causas da doença, né? Porque você vai ter que, em um determinado momento, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que trabalhar com a remoção dessas causas, né, que são obstáculos à cura, que o Hahnemann descreve isso de uma forma bastante interessante no órgão. Né? Então, a prática é trabalhosa. Então, muita gente que acaba fazendo o curso e acaba não seguindo depois, é mais por conta disso. Né? Mas, eu sempre digo, vale a pena eles fazerem o curso de homeopatia, porque pelo menos a relação deles com o paciente melhora, certo? Que eles passam a ser melhores médicos do que já eram, né? Tá certo? E agora, tem aqueles que não vestem a camisa, vão em frente, investem nessa dificuldade. A professora Ana Kossak, ela falava isso. Né? Ela dizia assim, toda vez que via um caso difícil de dermatologia, ela falava, era muito mais fácil quando não era homeopata. Lógico, né? Dava lá um antialérgico, um corticoide, uma coisa dessa, e tchau e benção. Né? Homeopatia, não. Exatamente. Realmente é bem isso, assim, a gente percebe que é muito mais fácil, né? Muito mais fácil. É que nem o problema da pele, né? Você joga um corticoide ali e tá tudo resolvido. Acabou. Né? Só Você que está aí suprimindo, tá você tudo está resolvido, suprimindo. tá tudo suprimido. Tudo Tá tudo suprimido. O cara suprimido. acha que melhorou, volta depois. Voltou de novo. Isso é assim mesmo, de Sim. vez em quando volta, toca mais cortisona. Não, mas tem que ir usando, né? Mas é isso mesmo, né? Bem, doutor, já estamos aí um pouco mais de uma hora, né? Acho que a gente já pode ficar por aqui. Ah, na minha opinião, a gente atingiu muito mais do que só o tema. A gente conversou de coisas assim que são importantíssimas, né? E eu acho que isso que tem que ficar para as pessoas, né? Primeiro, aquela questão que o senhor colocou lá no começo, que é como que eu posso olhar para o cenário da realidade, né, da homeopatia, e não me incomodar de que, opa, peraí, como é que isso se sustenta? O que a gente vê muito é umas pessoas que pulam essa parte e falam, não, isso daqui é placebo, é um charlatanismo, é uma coisa que não funciona, então eu vou virar as costas. Eu acho que o primeiro ponto é sempre esse, olha, eu enxergo uma coisa na realidade, que ela é muito clara, que existe uma terapêutica que mais de 200 anos se mantém e não por obrigatoriedade, mas por livre e espontânea vontade dos pacientes. Porque grande parte dos médicos homeopatas que eu conheço estão com os consultórios lotados, estão com as agendas lotadas. E não é nenhuma lei que manda isso, né? Não é nenhum deputado que fez um projeto de lei falando, olha, todas as pessoas precisam passar por um homeopata uma vez no ano. Né? Isso mesmo. Isso daí não acontece. Então, eu acho que esse é um fenômeno que eu acho que já é, assim, é um fenômeno muito grave, porque realmente mostra que as pessoas não conseguem mais olhar para a realidade e se perguntar, mas peraí, tem que ter alguma coisa. Sim. Tem que haver algo ali que, né, porque não é possível. Então eu acho que o primeiro ponto é esse, né, e o segundo é realmente entender as bases elementares da homeopatia para que a gente entenda isso que o senhor falou, que não dá para avaliar, que muitos dos testes que são considerados testes de ouro, né, vão ser armadilhas para a homeopatia.
né? Então fica muito fácil eu fazer um artigo, fazer um trabalho e falar, olha, testamos o remédio homeopático e ele não funcionou, ele foi comparado ao placebo. É, Assim, a gente já pode até falar que a gente já esperava isso, né? sim, Vendo o estilo do trabalho. sim, Então eu acho que isso que é o que tem que ficar, né? Eu acho que isso é primordial para qualquer pessoa, assim, quem dera que os leigos, né, realmente olhassem para isso também, não só para os vários críticos de YouTube, né, que tem vários e vários vídeos de YouTube falando bobagens da homeopatia, porque realmente se perguntar, né, e investigar. E as pessoas, né, que aos críticos, as pessoas que realmente têm uma coisa de olhar e falar, não, eu não aceito a homeopatia, é repensar não só como essa pessoa lida com a homeopatia, mas como essa pessoa lida com a ciência. Porque, bem, o senhor bem falou, né? O cientista, ele tem que ser o primeiro cara a se perguntar daquilo que a gente está enxergando, mas ainda não sabe como, né, o que está acontecendo. Ele tem que ser o crítico, ele tem que realmente ser o cara que fuça, ele tem que ser o cara que cavuca, né, e vai atrás. E a gente não está vendo mais isso hoje em dia. é. Ah, então, eu acho que fica esse convite também a todos os profissionais e pessoas que trabalham com ciência, né? E assim, muito obrigado, né, professor? Foi maravilhoso mesmo ter essa conversa. Eu espero que a gente possa ter, né, combinar outras lives e poder ter mais conversas desse tipo, porque eu realmente gostei muito. Para mim, como eu disse, foi uma honra. Então, muito obrigado mesmo por o senhor ter se disponibilizado a estar aqui conosco hoje. E é isso. Foi muito bom. Tá. Eu que agradeço, Leonardo, e fico à disposição para a gente conversar mais a respeito, né? Eu acho que uma parte do nosso trabalho é estar realmente mostrando o valor da homeopatia, né? Não é uma panaceia, né? Ninguém vai fazer milagre com a homeopatia, mas ela Exato. ajuda muito o paciente, tanto quando usada isoladamente, como Sim. terapêutica principal, mas também, né, quando usada como integrada a outras terapêuticas, né? A gente tem muita experiência com relação a pacientes Exato. que estão fazendo quimioterapia, radioterapia, e que a homeopatia muda, melhora muito a qualidade de vida dessas pessoas, né? E eu acho Sim. que a gente também tem que ter essa inserção, né? A gente de estar junto com os outros colegas que não são homeopatas, utilizando terapêuticas, tá certo? Que, Uhum. que salvam vidas também, né? Quer dizer, a gente também tem que ter o próprio Hahnemann dizia isso, que em determinadas situações você tem que usar um remédio forte, porque ele não falava exatamente isso, mas dá para a gente entender que doente bom é doente vivo, né? A gente precisa do doente respondendo, né, para poder usar a Sim. homeopatia. Então, se tiver numa situação de Exato. muito comprometimento, vamos usar o remédio forte, né? E aí a homeopatia entra nessa área da complementaridade, da integratividade, enfim, que é também uma outra coisa muito Uhum. bacana para a gente poder discutir. Mas tuas ordens e agradeço o Sim. convite aí. E um beijão para todo mundo. Gente, eu tenho uma Que bom. pergunta se eu dinamizando o abraço, tá legal? Ah, é. O, perguntando se eu atendo. Gente, infelizmente a pandemia me pegou. A gente tentou continuar um atendimento na clínica, praticamente falimos, porque ficamos segurando a clínica com os Uhum. funcionários durante um certo tempo e não deu mais, e aí para recomeçar um pouco mais complicado. Mas tuas ordens para qualquer dúvida, se alguém Uhum. tiver, né, é só entrar em contato. E agradeço aí a todos pelos abraços e retribuo igualmente. Para você também, Leonardo, boa sorte, sucesso aí. Estou empreitado. Muito obrigado, viu, professor? Muito obrigado mesmo. Mais uma vez foi uma honra.
E que bom, espero que o senhor tenha gostado. E uma boa noite, um abraço também, tá? Pessoal, agradeço a todo mundo que assistiu, que esteve aí com a gente. Uma boa noite para vocês, um abraço e não deixem de acompanhar o resto da Semana Homeopática. Amanhã a gente vai ter a live com a doutora Denise Spiuca, também estava acompanhando a live aí. Então, eu aguardo vocês amanhã. Doutor, um abraço, uma boa